No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, encontramos uma passagem que ressoa profundamente na fé cristã e no entendimento da espiritualidade. Jesus, ao ser questionado pelos discípulos sobre a dificuldade em expulsar um espírito impuro, oferece uma resposta clara e contundente. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Essas palavras transcendem o contexto imediato narrado no Evangelho, abrindo caminhos para reflexões mais amplas sobre a força da oração, a natureza do mal espiritual e o papel da fé ativa na vida dos crentes. A cena descrita anteriormente é rica em detalhes. Os discípulos haviam tentado expulsar um demônio que afligia um menino, mas fracassaram. Quando Jesus chegou ao local, ele realizou o milagre com facilidade, libertando o jovem da opressão. Diante da perplexidade dos discípulos, que não compreendiam por que não tinham conseguido realizar a mesma cura, Jesus revelou que certas batalhas espirituais exigem um nível elevado de comunhão com Deus, algo que se alcança pela prática fervorosa da oração. A oração aqui emerge como um instrumento poderoso, capaz de romper barreiras que outras formas de fé ou prática não conseguem transpor. Ao longo da história da Igreja, essa passagem tem sido interpretada de diversas maneiras. Para muitos, ela reflete a necessidade de uma vida de oração constante, uma conexão íntima com Deus que fortalece os crentes contra as forças do mal. Outros enxergam nela um convite à humildade, lembrando que nem sempre a nossa própria força ou habilidade será suficiente para enfrentar desafios espirituais complexos. Em ambos os casos, a mensagem central permanece inabalável. A oração é essencial para vencer certas lutas que ultrapassam nossas capacidades humanas. A prática da oração, entretanto, não é apenas um ato mecânico ou ritualístico. Ela exige entrega, fé genuína e disposição para buscar intimidade com Deus. Muitas vezes as pessoas podem rezar superficialmente, repetindo palavras sem permitir que seu coração seja tocado pelo Espírito Santo. Contudo, a verdadeira oração envolve um diálogo profundo onde o fiel escuta tanto quanto fala. É nesse espaço sagrado que a transformação ocorre, não apenas nas circunstâncias externas, mas também no interior do indivíduo. Por isso, Jesus enfatiza a importância de orar não apenas em momentos de crise, mas como parte integrante da vida diária. Além disso, a oração não age isoladamente. Ela está intrinsecamente ligada à fé. Sem fé, mesmo as preces mais sinceras podem perder sua eficácia. A Bíblia nos ensina que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Quando combinadas, a oração e a fé criam um canal direto entre o ser humano e Deus, possibilitando intervenções divinas em situações aparentemente impossíveis. No caso narrado em Marcos, os discípulos aprenderam que sua fé ainda era limitada, e isso os impediu de exercer autoridade sobre o espírito maligno. Só após receberem orientação de Jesus e, possivelmente, dedicarem-se a uma vida de oração mais intensa, eles foram capazes de crescer espiritualmente. Essa passagem também nos lembra que existem diferentes tipos de batalhas espirituais. Alguns problemas podem ser resolvidos com simplicidade, enquanto outros requerem maior dedicação e perseverança. Assim como Jesus explicou que certos demônios só saem mediante jejum e oração,
podemos entender que algumas adversidades da vida não serão superadas sem um compromisso profundo com Deus. O jejum, mencionado implicitamente nessa passagem, reforça ainda mais a ideia de sacrifício e renúncia como componentes importantes da vida cristã. Ao jejuar, o crente demonstra total dependência de Deus, reconhecendo que sua força não vem de si mesmo, mas do Senhor. No cotidiano moderno, marcado por agitação, pressa e distrações constantes, pode ser difícil manter uma prática de oração consistente. As responsabilidades profissionais, familiares e sociais muitas vezes ocupam grande parte do tempo e energia das pessoas, deixando pouco espaço para momentos de silêncio e comunhão com Deus. No entanto, é justamente nesses períodos turbulentos que a oração se torna indispensável. Ela serve como âncora, trazendo estabilidade emocional, clareza mental e paz espiritual. Além disso, a oração coletiva, realizada em comunidade, amplifica ainda mais seus efeitos, pois une corações e vozes em busca de um propósito comum. Vários exemplos na Bíblia ilustram o poder da oração em situações extremas. Daniel, por exemplo, continuou orando apesar da ameaça de ser lançado na cova dos leões. Elias clamou ao Senhor durante o confronto com os profetas de Baal, resultando em um milagre que confirmou a soberania de Deus. Ana, a mãe de Samuel, chorava em silêncio no templo, suplicando a Deus por um filho, e sua oração foi atendida de maneira maravilhosa. Cada uma dessas histórias demonstra que a oração não é apenas uma petição, mas um meio pelo qual Deus realiza suas promessas e manifesta sua glória. Ainda assim, vale destacar que a oração não deve ser vista como uma mera ferramenta para alcançar resultados imediatos. Embora Deus seja fiel e muitas vezes responda às nossas súplicas de forma rápida, há ocasiões em que Ele permite que esperemos ou até experimentemos processos dolorosos antes de intervir. Nesses momentos, a paciência e a confiança tornam-se virtudes fundamentais. A oração nos ensina a depender de Deus, mesmo quando as respostas parecem tardar. Ela molda nosso caráter, nos ajuda a discernir a vontade divina e nos prepara para aceitar tanto as vitórias quanto as provações com gratidão e resignação. Por fim, a passagem de Marcos 9:29 continua sendo relevante para todos os que buscam viver uma vida de fé autêntica. Independentemente do contexto cultural ou histórico, a mensagem de Jesus permanece atual. A oração é a chave para enfrentar as batalhas espirituais mais difíceis. Não se trata de uma solução mágica ou automática, mas sim de um relacionamento profundo com Deus, alimentado pela comunicação constante e pela obediência. À medida que cultivamos esse relacionamento, vamos descobrir que, mesmo diante dos desafios mais assustadores, a presença de Deus nunca falha em nos sustentar e guiar. A oração, portanto, não é apenas um meio de obter bênçãos ou soluções para problemas específicos. Ela é uma forma de entrar na presença de Deus e experimentar sua santidade. Quando Jesus falou sobre a necessidade de oração para expulsar certos espíritos malignos, ele estava reforçando o papel central que essa prática desempenha na vida cristã. A oração transforma não apenas as circunstâncias externas, mas também o próprio crente, moldando seu caráter e aprofundando sua fé. Ao longo da história,
Muitos santos e líderes espirituais testemunharam como a oração foi essencial em suas vidas. São Francisco de Assis, por exemplo, dedicava horas diárias à comunhão com Deus, buscando orientação e força para cumprir sua missão de reformar a Igreja e cuidar dos mais pobres. Madre Teresa de Calcutá, conhecida por seu trabalho incansável entre os marginalizados, atribuía grande parte de sua resiliência à vida de oração que mantinha fielmente. Ela entendia que sem a presença constante de Deus em sua vida, seria impossível enfrentar as dificuldades inerentes ao seu ministério. Esses exemplos nos lembram que a oração não deve ser vista como algo reservado apenas para momentos especiais ou crises extremas. Pelo contrário, ela deve ser uma prática contínua, permeando cada aspecto da vida cotidiana. Isso significa levar nossas preocupações, alegrias, dúvidas e até mesmo nossas frustrações diante do Senhor. Ao fazê-lo, aprendemos a confiar em sua providência, sabendo que Ele está sempre atento às nossas necessidades, mesmo quando elas parecem insignificantes. Além disso, a oração coletiva tem um poder especial. Quando um grupo de pessoas se reúne para orar juntas, há uma unidade espiritual que transcende as barreiras individuais. A Bíblia afirma que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali estará Deus no meio deles. Mateus 18:20. Essa promessa encoraja as igrejas e comunidades a cultivarem momentos de adoração e intercessão compartilhados. A oração comunitária fortalece os laços entre os membros, cria um ambiente de apoio mútuo e amplifica a eficácia das petições levadas a Deus. No entanto, nem sempre é fácil manter uma vida de oração disciplinada. Há momentos em que sentimos nossa fé vacilar ou questionamos se realmente estamos sendo ouvidos. Nessas ocasiões, é importante lembrar que a oração não é uma transação comercial, onde oferecemos algo em troca de recompensas. Em vez disso, ela é uma expressão de amor e dependência total em relação a Deus. Mesmo quando as respostas não chegam imediatamente ou parecem diferentes do que esperávamos, devemos continuar orando com fé, confiando que Deus tem planos muito maiores do que podemos imaginar. Um aspecto crucial da oração é a escuta. Muitas vezes focamos tanto em expor nossas necessidades que esquecemos de ouvir o que Deus tem a nos dizer. A Bíblia ensina que Deus fala de várias maneiras: através da sua palavra, pela voz do Espírito Santo, nas circunstâncias da vida e até mesmo no silêncio. Para ouvir claramente, precisamos criar espaços de quietude em nossas vidas, livrando-nos das distrações que nos impedem de estar plenamente presentes na presença divina. Esse exercício de escuta pode revelar direções inesperadas, conforto em meio à tribulação ou simplesmente uma confirmação de que estamos no caminho certo. Outro elemento importante é a persistência na oração. Jesus contou a parábola do juiz injusto e da viúva importuna para ilustrar esse ponto. Lucas 18, 1-8. Embora o juiz inicialmente ignorasse os pedidos da viúva, sua insistência eventualmente o levou a conceder justiça. Da mesma forma, devemos ser persistentes em nossas orações, mesmo quando as respostas parecem demorar. A perseverança demonstra nossa confiança na soberania de Deus e reafirma nossa disposição de depender dele continuamente. Ainda assim, a oração não é algo que ocorre isoladamente da vida prática. Ela deve ser acompanhada por ações concretas que refletem a vontade de Deus. Por exemplo,
Se oramos por paz em nosso relacionamento com alguém, devemos estar dispostos a dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Se clamamos por justiça social, devemos buscar formas de agir em favor dos oprimidos. A oração, portanto, não é uma mera palavra lançada ao vento. Ela deve ser complementada por gestos tangíveis que traduzem nossa fé em ação. Nesse sentido, a oração também nos conecta com a obra missionária de Cristo. Ele disse que aqueles que creem nele farão obras ainda maiores. João 14:12, indicando que nossa fé deve resultar em transformações reais no mundo ao nosso redor. A oração é o combustível que impulsiona essas obras, fornecendo a energia espiritual necessária para enfrentar desafios e realizar mudanças significativas. Quando oramos, alinhamos nossos corações com a visão de Deus para o mundo, tornando-nos instrumentos de sua graça e misericórdia. Por fim, a prática da oração nos ensina humildade. Reconhecemos que, por mais que tentemos controlar nossa vida ou planejar o futuro, somos limitados em nossas capacidades humanas. A oração nos lembra que precisamos constantemente depender de Deus, reconhecendo que Ele é o único que pode suprir nossas necessidades verdadeiras. Essa postura de humildade é fundamental para crescermos espiritualmente, pois nos abre ao fluxo contínuo de graça e orientação divinas. Assim, a passagem de Marcos 9:29 continua sendo um convite à profundidade espiritual. Ela nos desafia a ir além das práticas religiosas superficiais e mergulhar em uma vida de oração autêntica e fervorosa. Ao fazê-lo, descobrimos que a oração não é apenas uma ferramenta para lidar com problemas, mas uma via privilegiada para conhecer melhor a Deus e experimentar sua presença transformadora em nossa vida. É nesse processo que encontramos a força necessária para enfrentar as batalhas espirituais mais difíceis, confiantes de que, com Deus, nada é impossível. À medida que refletimos sobre a importância da oração na vida cristã, convidamos você a dar um passo além e aplicar essas verdades em sua jornada espiritual. Permita que a palavra de Deus inspire sua prática diária de comunhão com o Pai e experimente como essa conexão pode transformar sua vida de maneiras profundas e significativas. Se este conteúdo tocou seu coração ou despertou novas perspectivas em sua fé, inscreva-se no canal para receber mais mensagens que edificam e fortalecem sua caminhada com Cristo. Ao se inscrever, você se une a uma comunidade de buscadores que, assim como você, busca viver uma fé viva e ativa. Juntos podemos crescer, aprender e compartilhar as maravilhas que Deus realiza em nossas vidas através da oração e da dependência total nele. Que Deus seja louvado e amado para sempre. Amém.